Bom dia para você. Manhã de domingo, uma manhã ensolarada, uma manhã abençoada. E eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você nesta manhã. Mas antes eu quero fazer uma pergunta para você. Quem é Jesus para você? Quem você acha que ele é? Essa foi a pergunta que o próprio Jesus fez para os seus discípulos. Palavra de Deus lá em Marcos, no capítulo 8, no verso 37 ou 27 ao 30, se não me falha a memória. Ele estava no caminho de Cesareia de Filipe e Jesus pergunta aos seus discípulos: quem os homens dizem que eu sou? Aí os discípulos disseram: uns dizem que tu és Elias, outros João Batista, outros dizem um dos profetas. E Jesus diz: e vós? Quem dizes que sou? Quem sou eu para vocês? E Pedro toma a frente e diz: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A pergunta que eu faço para você é a mesma pergunta que Jesus faz aos seus discípulos: quem é ele para você? Passam anos, passam os dias, passam milênios, e essa pergunta ainda não quer se calar. Muitos dizem que Jesus foi um homem comum, alguns dizem que ele foi um monge, outros dizem que foi um psicólogo, outros um milagreiro, né? Agora, qual é a sua definição acerca de Jesus? E o que ele significa para você? Eu faço essa pergunta porque o mundo ainda não consegue entender quem é Jesus. Se você procurar saber verdadeiramente quem é Jesus e qual foi a sua missão, você vai se convencer daquilo que eu estou dizendo aqui. Você precisa conhecer a história de Jesus. Você precisa saber o que ele fez por você ou pela humanidade inteira. E a partir do momento que você entender, reconhecer, você vai aceitar que Jesus, ou que a história de Jesus foi real e ela trouxe um benefício muito grande, não só para mim, para você, mas para toda uma humanidade. Jesus veio para mudar o rumo da humanidade de uma vez por todas. Jesus veio para abrir os olhos dos cegos, tanto físicos como espiritualmente. Jesus, ele teve uma missão muito importante. E Pedro diz que isso já estava determinado ou definido desde a fundação do mundo. Jesus veio e ele sabia que uma hora na história ele teria que entrar em cena. Vem, nasce de uma virgem, o que já é um milagre, não é? E Jesus começa a manifestar o seu ministério a partir do batismo de João Batista, já com 30 anos. Então a gente não tem muita informação de Jesus até esse momento, algumas poucas informações, mas a partir daí ele começa a escolher os seus discípulos, ele começa a ensinar, ele começa a operar maravilhas, porque o Espírito Santo estava sobre ele.
ele cura os enfermos, ele expulsa os demônios, ele bate de frente, né, com a religiosidade da época, e muitos não entenderam a sua missão, não é? E ele sempre dizendo aos seus discípulos que iria ser preso, que iria ser morto, e muitos não entendiam isso. E quando isso acontece, ele ressuscita ao terceiro dia. E a partir daí, você tem que entender. A missão de Jesus veio, nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. E qual foi a finalidade disso? Trazer o homem novamente à presença de Deus. Todos nós, todos aqueles que nasceram após Adão, herdaram o pecado original. Então a única maneira de um homem novamente vir à presença de Deus, como no início, é aceitando a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E a partir do momento que você entender isso, porque 1 João capítulo 1, verso 12 diz assim: e todos quanto o aceitaram, deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus. Então você só é filho de Deus se você realmente aceita Cristo. Caso contrário, você é uma criatura e necessita da salvação. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então a única maneira de trazer o homem novamente à presença de Deus é através de Jesus. Ninguém chega a Deus, ou muitos dizem, todas as religiões levam a Deus. Eu não posso aceitar, eu não posso concordar com isso. O próprio Jesus disse: eu sou, João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então o único caminho que leva o ser humano a Deus é Jesus. Não existe outro caminho. Então entenda isso. Jesus, ele veio para te trazer a presença de Deus através da sua morte e da sua ressurreição, e você precisa acreditar nisso. Você precisa crer que essa palavra é uma verdade para você. Então eu deixo no ar essa pergunta para que você pesquise: quem é Jesus para você? Amém? Tenha um bom dia, um dia abençoado, um domingo abençoado na presença de Deus, e um forte abraço para você.